Oi, gente, bom dia. Meu nome é Judy Martins, bem-vindos ao canal. Eu estou aqui com uma blusa com aquele fio prisma, não é? No estilo top-down, que eu postei lá no Instagram. E muita gente se pediu, né, para aprender como é que tinha feito, enfim. Então eu vou passar aqui alguns dados para vocês e depois a gente vai fazer. Assim, ó, eu fiz até umas anotações para ficar mais claro, tá? Eu usei o fio prisma na cor 9596. Usei só um novelo para o meu tamanho, né? Tamanho 42. Talvez se você tiver um manequim maior, precise mais fio. E usei uma agulha 4. Como você sabe, o top-down a gente começa aqui no pescoço, né? E desce no estilo assim, sem costura. Então, o que eu fiz? Ó? Eu botei 100 correntinhas iniciais aqui e separei 30 correntinhas para as costas, 30 correntinhas para frente, 18 para manga e 18 para outra manga. E aqui ainda tem um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. São 4 pontos que dividem esses pontos, tá? Essas partes todas. Então, nesses 4 pontos, é onde a gente vai fazer os aumentos, que é isso aqui, na frente e nas costas. Muito bem. Como é que a gente faz o aumento? Ó? Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Sempre aqui nesses pontos a gente vai fazer isso, tá? Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar, tá? As medidas dessa blusa aqui, a largura ficou em 40, eu tô medindo só a frente, né, gente? Total seria então 80. O comprimento ficou com 52 centímetros, tá? A pala, o que eu chamo de pala? É daqui do degote até aqui, aonde a gente finaliza a manga, tá? Então, isso aqui seria a pala. Essa pala, então, eu fiz 20 carreiras de ponto alto, daqui até aqui, sempre mantendo esses aumentos, né? O corpo deu 30 carreiras de ponto alto, desde o início, desde aqui de cima até aqui. Deu 30 carreiras de ponto alto e mais 4 carreirinhas aqui de ponto baixo para o acabamento, tá? Aqui na manga, também no final, eu fiz 2 carreirinhas de ponto baixo. E aqui no decote também fiz 2 carreirinhas de ponto baixo para o acabamento. Então, os dados, não é, dessa blusa aqui para esse manequim 42 são esses. E como é que a gente começa? Vamos fazer então 100 correntinhas. Eu vou fazer aqui com uma outra cor, porque esse meu aí já terminou. Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar o fio aqui. Vamos dar aquele nozinho aqui inicial na agulha. E vamos fazer 100 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu chegar lá no final, eu retorno, gente. Então, aqui já estou com as 100 correntinhas. Olhem. E agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto alto nessas correntinhas, tá? Não vamos fechar ainda.
aqui, ó, essa primeira carreira aqui de ponto alto, eu não fiz o aumento, ó. Eu vou fazer os aumentos a partir da segunda carreira, tá? Essa, então, nós vamos fazer agora 100 pontos altos. Nessa última correntinha aqui, que é a centésima, nós vamos fazer 3 pontos altos para simular 3 correntinhas, quer dizer, para simular um ponto alto, certo? E agora, então, nós vamos seguir a seguinte com ponto alto. Em todas as correntinhas, nós vamos fazer um ponto alto, cuidando para pegar todos os cabos, não é? Para não desfiar o fio. Que você sabe que esse fio aqui é lindo, maravilhoso, mas ele não tem torção. Então, a gente tem que ter um cuidado maior, não é? Na hora de fazer os pontos, para pegar todos os cabos. Então, aqui eu vou fazer 100 pontos altos, tá? E quando eu chegar lá no final, eu retorno aqui com vocês para mostrar o segmento. Bom, aqui então eu já fiz, ó, os 100 pontos altos em cada uma daquelas 100 correntinhas, tá? E agora eu vou fechar aqui, cuidando para não torcer, não é, esses pontos. Eu já faço essa carreira de ponto alto no início, já para não correr esse risco, não é? Porque quando a gente faz só nas correntinhas, tem esse risco de torcer. Tem que cuidar muito. Então, nós vamos juntar aqui, sem torcer. Vamos juntar aqui na terceira correntinha do primeiro ponto que a gente fez. Vamos juntar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Isso aqui, ó, vocês não se importem, porque depois a gente arremata com esse fio aqui que sobrou, ó, a gente arremata esse início, tá? Bom, então agora nós vamos seguir esse esquema. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aqui, ó, para que a emenda sempre permaneça aqui num destes ângulos para não ficar aparente. Bem aqui. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar aonde a gente uniu. Então, vamos fazer aqui 3 correntinhas, né, para simular um ponto alto, mais 2 de espaçamento e um ponto alto aqui nesse mesmo lugar, nesse ponto inicial aqui, tá? Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro V, o nosso primeiro aumento, certo? E agora vamos fazer o quê? Vamos seguir para cá em sentido anti-horário. Vamos fazer os 30 pontos altos para as costas. Então, já no ponto seguinte, a gente começa com os 30 pontos. Sem contar com o V, né? 2, 3, 4, 5. Quando eu chegar lá no final, no próximo V, eu retorno. Então, já estou aqui com os 30 pontos aqui das costas, sem contar o V, tá? 30 pontos. Agora, nós vamos fazer isso aqui, no próximo ponto. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto para o nosso outro aumento.
Então, no próximo ponto, viemos aqui. Fizemos um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Agora, vamos fazer 18 pontos altos para o início da nossa manga, até chegar no próximo ângulo aqui do aumento. Então, agora vamos fazer 18. 1, 2, 3. Então, já estamos aqui com os 18 pontos, sem contar com o V. E no próximo ponto, vamos fazer isso aqui, o nosso outro aumento. Então, aqui fizemos um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. E agora vamos fazer 30 pontos altos para frente aqui da nossa blusa. Já no próximo ponto começamos com 1, 2, 3. Aqui, então, fizemos mais 30 pontos, sem contar com esse V, né? Aqui. E chegamos aqui, nesse nosso último ângulo. Então, no próximo ponto, vamos fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. E agora vamos seguir aqui com os nossos últimos 18 pontos até nós chegarmos aqui onde a gente iniciou, tá? Então, já no próximo ponto começa 1, 2, 3. Então, aqui eu fiz os nossos últimos 18 pontos dessa parte aqui. E agora vamos unir aqui, ó, na terceira correntinha que a gente fez lá no início, com um ponto baixíssimo, cuidando para não desfiar o fio, certo? E agora também estaria na hora da gente arrematar isso aqui, ó, tá? Então, vamos vir aqui com uma agulha menor, vamos puxar esse fio aqui para trás, para fechar esse início aqui, ó. Viemos aqui para o avesso, vamos puxar ele novamente por aqui. E como ele tem 4 fios, eu vou separar 2 para um lado e 2 para o outro. E esses 2 aqui, eu vou passar por dentro de uma outra alcinha aqui por dentro. E vou dar um nozinho nessas 2 pontas. Aí vai ficar aqui bem seguro, né, gente? E depois é só esconder, né, essa ponta aqui por dentro da trama pelo lado do avesso, tá? Retornando aqui pro direito. Já vamos nessa nossa segunda carreira de aumentos agora, né? E uma coisa também que eu esqueci de falar, gente, ó, a gente tá com isso aqui. Vamos botar ele na posição que eu ensinei ali no gráfico. Naquele esquema, né?
nós estamos com isso, ó. Na parte de trás, aqui nós temos uma manga, aqui a frente e aqui a outra manga, tá? E vocês têm que testar para ver se isso aqui passa na cabeça de vocês. Isso é fundamental, né? Porque se não passar, aí tem que aumentar essas carreirinhas, essas correntinhas iniciais. E aí, mais pro final, eu vou mostrar, se vocês quiserem fazer maior, eu vou mostrar uma divisão para vocês ali com mais carreirinhas iniciais para vocês fazerem essa gola maior aqui, tá? Bom, então chegamos aqui no final da nossa carreira, juntamos aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo, e o que que a gente faz agora? A gente pula para dentro desse espaço aqui do V, puxa o fio e faz um ponto baixíssimo, tá? Então, já estamos aqui dentro do V. E agora, o que que a gente faz? Outro V. 3 correntinhas para simular um ponto alto, mais 2 de espaçamento e um ponto alto nesse mesmo lugar. Tá? E aqui já nesse primeiro ponto, a gente já tem que começar a fazer, né? Então, aqui não tem segredo, é ponto sobre ponto até o nosso próximo V. Às vezes eu chamo de ângulo, cuidando para não desfiar o fio, né? Ele tem 4 cabos e não tem torção. Então, tem que ter um cuidado maior aí na hora de fazer os pontos. Então, aqui é ponto sobre ponto, até chegar lá no nosso próximo V. Então, aqui já fiz os pontos sobre ponto, né? Os pontos altos. Cheguei aqui no próximo V, ó. Então, já vamos direto aqui para dentro dele. Fizemos um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto aqui dentro. E já nesse primeiro ponto, a gente começa essa parte da manga, ponto sobre ponto. Então, olha só, estamos assim, né? Aqui iniciamos a segunda carreira, viemos, chegou aqui no V, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Aí viemos com ponto alto sempre, ponto sobre ponto, chegamos no próximo V, aqui dentro, fizemos um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Seguimos por aqui com ponto alto, ponto sobre ponto, até chegar aqui no nosso próximo V. Aqui dentro, de novo, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Segue por aqui com ponto alto. Aí, quando chegar aqui, quando vocês chegarem aqui, façam o último ponto aqui em cima, não é? Desse ponto do V da carreira anterior, ó. Esse aqui seria o nosso último ponto. E unimos lá na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Pulamos para dentro do V com outro ponto baixíssimo. Aí sim, iniciaríamos a carreira seguinte. Faríamos 3 correntinhas para simular um ponto alto, 2 correntinhas de espaçamento e um ponto alto aqui dentro. E já seguiria, então, aqui a nossa terceira carreira. Então, aqui não tem, é só uma repetição, né, gente? Sempre cuidando para dentro desses V's, fazer esse aumento que eu falei. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. E depois é ponto sobre ponto, tá? Então, sempre aumenta 2 pontos, ó, nessa parte, sem contar os V's.
Essa aqui foi só de ponto alto, é a primeira que a gente não fez aumentos. Aqui na segunda nós temos 30 pontos, sem contar os V's. Nessa aqui que a gente está agora, ó, sem contar esse V, já vai dar 32 pontos. Nessa parte aqui das costas. Então, sempre aumenta um ponto aqui e outro aqui, tá? Então, daqui nós tínhamos 30, agora já estamos com 32, na próxima vamos passar para 34, 36, 38 e assim por diante, até a 20ª carreira. Aqui, ó. Aqui está o degote, não é? E aqui viemos fazendo sempre esses aumentos, até chegar aqui no final da pala, que para mim fechou em 20 carreiras, tá? Quando chegou aqui, eu provei e essa parte aqui fechou embaixo do braço. Então, eu parei com a pala, não é? E aí, vou seguir só com o corpo. Então, aqui eu já fiz as minhas 20 carreiras de pala. Olha como é que já tá. Já mudou a cor do fio, né? Aqui nós temos o degote. E aqui nós temos, então, as 20 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 com essa primeira aqui, ó. Tá? Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Estamos então com as nossas 20 carreiras aqui. Para mim, eu provei e aqui tá fechando embaixo do meu braço. Então, eu vou parar com a pala por aqui, tá? Se para você não fechou, você continua fazendo isso aqui com os aumentos até fechar embaixo do seu braço, tá? E agora chegou a hora, então, da gente unir aqui nas laterais, não é para fazer o corpo, e deixar as mangas em espera. Como é que nós vamos fazer isso? Deixa eu virar aqui. Nós estamos aqui. Aqui foi o nosso último ponto, tá? Ó, antes do V. Agora vamos pular para dentro do V. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui dentro e vamos pegar o próximo V, que é as nossas costas, aqui. Vamos fazer outro ponto baixíssimo e aqui, ó, já ficou unido aqui a nossa cava, tá? E aqui dentro, gente, ó, aqui nós temos aqueles 2 V's, tá? De aumento, ó, temos um aqui e outro ali, tá? Eu gosto de fazer um ponto alto aqui bem na emenda e já pulamos para dentro do V. Aqui dentro fizemos um ponto alto e seguimos dessa forma até a outra cava, tá? Eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. E quando chegar lá na outra cava, eu retorno para mostrar, tá? Bom, aqui foi a cava que nós unimos. Eu vim por aqui sempre com ponto alto. E agora cheguei na outra cava, né?
Agora eu vou juntar, cheguei aqui no Vzinho, ó, um ponto aqui antes do V. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um ponto alto dentro desse V da frente. Vou pegar o V lá da parte de trás, ó, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo para unir essas duas partes, tá? Já passo aqui para a parte de trás. Aqui nós temos o outro V, ó, aqui. Neste aqui, nós vamos fazer um ponto alto, tá? Aqui, nesse último V aqui. E seguimos com ponto sobre ponto até chegar lá na primeira cava que a gente já uniu, tá? Então aqui é ponto sobre ponto. Então quando eu chegar lá, eu retorno. Bom, cheguei aqui. Vou fazer o nosso último ponto alto aqui nesse ponto. E dentro desse V, a gente não fez ainda ponto alto, vamos fazer agora. Um ponto alto. E aqui vamos unir lá na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Assim ficou a união da nossa cava. Agora, o que é que eu faço? 3 correntinhas para subir. Um ponto alto no mesmo lugar, tá? Essas 3 correntinhas não vai contar como ponto, tá? Para o fechamento ficar mais discreto. Já viemos aqui, fizemos um ponto alto. E seguimos toda a volta com ponto alto. E aí, quando eu chegar aqui de novo, eu volto aqui para mostrar. Aqui eu cheguei na emenda da outra cava, ó. Vou fazer um ponto alto aqui. E esse aqui é o ponto baixíssimo, você pula. E aí vem aqui e já segue um ponto alto. Ó, e assim a gente vai seguindo agora até encontrar o início da nossa segunda carreira aqui do corpo, tá? Eu vou fazer aqui e quando chegar lá na emenda eu retorno. Bom, aqui então estou chegando, ó, na emenda da nossa segunda carreira do corpo. Aqui eu vou fazer o nosso último ponto. E aqui, gente, ó, eu não vou fechar na terceira correntinha que a gente fez. Para essa emenda aqui ficar mais imperceptível, tá? Nós não vamos fechar aqui na terceira correntinha, nós vamos fechar aqui na quarta, seria na quarta correntinha, em cima do primeiro ponto alto, com um ponto baixíssimo, tá? E nessa carreira aqui, a gente vai fazer ainda uma coisinha a mais. Vamos andar um ponto para frente, com outro ponto baixíssimo. E aqui sim, a gente começa as 3 correntinhas. No mesmo lugar, fizemos um ponto alto, tá? Essas 3 correntinhas não contam como ponto.
E aí vamos dar a volta toda no corpo, não é? E quando chegar aqui, deixa eu fazer mais um ponto aqui para ficar mais visível. Vocês vão dar toda a volta no corpo e quando chegar aqui, de novo, não vão fechar nas 3 correntinhas. Vão fechar aqui em cima desse primeiro ponto alto, tá? Seria então na 4ª correntinha, aqui. Vão fechar aqui. E aí sim, nessa carreira, vocês façam 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar e seguem normal, ponto sobre ponto. Na outra carreira, vocês têm que fazer isso que a gente fez aqui, ó. Fecha no primeiro ponto alto, mas caminha um ponto para frente com um ponto baixíssimo. E aqui sim, inicia as 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar, tá? Na outra, fecha normal aqui no primeiro ponto. Na outra, fecha normal, mas caminha um ponto para frente. Por que isso? Quando a gente faz crochê fechado assim, tubular, né? É o que nós estamos fazendo aqui, é tubular. Essa emenda aqui, ela tende a ficar assim, ó, enviesada para lá. Ela não fica alinhada aqui na lateral do nosso corpo, alinhada aqui com a cava, ó. Ela vai correndo para lá. E que dá um efeito assim, não é que fique feio, né? Mas fica aquela cicatriz assim, enviesada, que eu não gosto. Então, fazendo desse jeito, ela fica alinhada aqui na lateral do nosso corpo, tá? Essa é uma boa dica para não acontecer isso, tá, gente? Então, aqui, ó, não tem mais, é só a repetição, né, gente? Ó, aqui está o nosso decote, aqui as mangas já estão separadas, né? E aqui está o nosso corpo. Então, aqui é para fazer ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições, até o comprimento que vocês desejarem, tá? Então, eu não vou continuar, eu vou usar até esse pedaço aqui para fazer uma outra blusa com um outro detalhe. Mas, agora o que teria que fazer? Ir até o final, né? Para mim, fechou em 50 carreiras. E depois ainda mais 4, né? Deixa eu ver aqui onde é que tá as minhas anotações. Aqui. Fazer 50 carreiras que unem a pala e o corpo. E depois mais 4 carreirinhas de ponto baixo, para dar um acabamento lá no final, tá? E as mangas e o decote, eu fiz 2 carreirinhas de ponto baixo, aqui. E aqui também fiz 2 carreirinhas de ponto baixo aqui na manga, pro acabamento. E aí no final vocês teriam essa blusa aqui, tá? Ó. É só seguir aqui o ponto alto, não é? Que vocês vão chegar lá. Tá, gente? Era isso então por hoje. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o seu like. Se não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam, não é? Que é um incentivo aqui pra gente continuar produzindo conteúdo, tá bom, pessoal? Um beijinho então e até o próximo vídeo. Tchau!